trazer uma palavra de Deus para você sobre esse mover sobrenatural do Espírito Santo. Esse mover que o Espírito Santo está promovendo desses dias. Nós cremos que estamos vivendo os últimos dias, porque é impossível a gente olhar para o mundo, como as coisas estão andando, a gente olhar para tantas coisas que estão acontecendo, até mesmo na igreja, como já pregamos aqui, dos sinais que estão ocorrendo no mundo, na igreja e em Israel, e a gente não fazer a leitura que tudo isso está cada vez mais evidenciando a volta de Jesus. Mas antes que ele venha, a palavra diz que haverá um grande mover do Espírito sobre a face da terra. Foi profetizado em Abacuque, capítulo 2, que a glória do Senhor ela vai cobrir toda a terra, tão certo como as águas cobrem o mar. Além dessa profecia de Abacuque, também há uma outra palavra em Efésios 5:27, que Paulo escrevendo diz que o Senhor vem buscar para si uma igreja gloriosa, uma igreja que vai andar na plenitude da glória de Deus. E essa igreja não é o templo, palavra da fé. Essa igreja somos nós individualmente como cristãos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Amém? Nos reunimos nesse templo. Esse templo é a nossa casa espiritual, a nossa. Não estou dizendo que é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Agora aqui a igreja é a nossa casa espiritual, aonde nós nos reunimos em torno do nome do nosso Senhor Jesus, para cultuá-lo, para ministrar ao Senhor, apresentar a Ele os nossos sacrifícios de louvor, orações, adoração, oferta e tudo mais, e também para sermos ministrados por Ele. Amém? E nessa noite Ele tem uma unção para você. Eu creio que por meio desses louvores você já recebeu algo de Deus, mas tem mais. Porque a unção é assim: quanto mais nós nos rendemos, quanto mais nos rendemos ao Espírito Santo, mais a unção cresce. Cresce no ambiente e cresce também individualmente nos nossos corações. Amém? Então você está no lugar certo, na hora certa. Amém? Seja bem-vindo, Juliane, mais uma vez conosco. Seja bem-vinda, Cris, ali amiga de Fábio do banco, seu filhinho e seu esposo. Seja bem-vindo com a sua família, em nome de Jesus, amém? Então nessa noite, a palavra que está no meu coração é sobre esse mover dos rios de águas vivas. Abra comigo João, capítulo 7, por favor, versículo 37 até o versículo 39, vamos entender o que disse aqui Jesus. João 7, versículo 37 em diante, diz a palavra aqui: no último dia, João 7, 37, o dia mais importante da festa, diz a palavra que Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem o que, amados? Sede, venha a mim e beba. Não é assim? Quem tem sede procura água. E quanto maior é a sede, mais intenso é o desespero por água, não é assim? Quando está na praia, que você está no ambiente, recebendo sol e se banhando com aquela água salgada, é natural que o seu corpo, ele deseje muita água, não é assim? E quanto mais é a sede, quanto maior é a sede, mais intensa será a sua busca. E a palavra diz também que nos últimos dias haveria fome e sede sobre a terra, não fome de comida, nem sede de bebida, mas fome de ouvir a palavra de Deus. E eu creio que esse tempo é chegado, amém? Então ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, pois as escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim.
palavra que está falando sobre rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Amados, que palavra interessante é essa? Quando ele falou da água viva, estava se referindo ao que, amados? Ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo que seria dado mais tarde a todos que nele crescem, porque naquela ocasião o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido, o que, amados? Glorificado. Então, até aquele momento, o Espírito Santo não habitava nos discípulos, ele apenas operava através dos discípulos. E disse Jesus: mas vai chegar o dia em que vocês receberão o Espírito Santo. E quando vocês receberem o Espírito Santo, vai haver um mover sobrenatural no seu interior. Agora coloque sua mão aqui assim e diga comigo, diga: esse mover é a partir do meu interior. Amém? Esse mover sobrenatural que Jesus disse que serão como rios brotando, irmãos. Você sabe muito bem, se você já viu pelo menos algum estudo sobre a nascente do Velho Chico. Quem sabe onde fica a nascente do Velho Chico? Aonde? Em Minas Gerais. Parabéns por ter estudado bem geografia, tirou 10. Então, lá em Minas Gerais. Agora, o rio finaliza aonde? Quem sabe aonde é aqui em Sergipe? Não é em Propiá, ele ainda passa, é em Brejo Grande. É em Brejo Grande que ele faz o seu fechamento em Brejo Grande. Ele passa em Propiá. Agora, entendam que o volume que sai da serra, da nascente, ele não sai como ele chega em Propiá. Tomando Propiá, então, que Fábio é de lá como uma referência. Ele não chega como Propiá. Lá em Minas Gerais, lá na serra, apenas, se você já viu alguma reportagem, as águas só ficam como brotando. Não é uma cachoeira grande, lá não tem um grande rio jorrando, não, as águas estão apenas brotando. E à medida que ela brota e vai escorrendo, vai ganhando força. E disse Jesus: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vai brotar do seu interior. E nós temos que entender qual é o mecanismo pelo qual esse rio é acionado. Porque nós precisamos entender qual é o mecanismo. E o mecanismo é o falar em outras línguas. É através das línguas estranhas. Um crente, um cristão, ele é um cristão mesmo que ele não fale em outras línguas. Ele pode não falar em línguas porque de repente recebeu uma instrução errada na igreja onde ele participava, porque para algumas igrejas tradicionais o Espírito Santo já foi derramado lá no Pentecostes e lá mesmo ficou. Foi só para os primeiros apóstolos. Em outros lugares diz que o Espírito Santo só se derrama para quem ele quer. Se ele quer, ele se derrama. Se não, ele não se derrama. Então, ele faria o quê? Acepção de pessoas. Mas a palavra não diz assim. A palavra diz que o Espírito, ele é dado a todos quantos pedem. Ele diz: se o filho pedir um pão, o pai vai dar uma outra coisa? Ou se pedir um peixe, vai dar uma serpente? Não, assim vai ser o pai. Se pedir o Espírito, ele vai dar o quê? O Espírito. Então, quando nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós, no nosso interior. Agora, o segundo passo é receber o revestimento de poder, que é chamado batismo do Espírito Santo, com a habilidade de falar em outras línguas. E muitas pessoas pensam assim, que falar em línguas só deve ser uma reação de quando essas pessoas estão debaixo do poder de Deus. Tem pessoas que não conseguem falar em línguas normalmente no seu dia a dia.
Elas pensam que para falar em línguas é só quando estiver debaixo do poder. Se estiver num ambiente, na igreja, ou num grupo de oração, e de repente Deus mandar um poder, Deus manda poder, e de repente o poder chegar, aí elas então falam em línguas, e agora ficam esperando para um outro poder de novo ser derramado, para então falar. Mas a palavra não diz que é assim. A palavra diz que quando nós recebemos, nós podemos falar em outras línguas, quando e aonde quisermos. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que ele orava muito em outras línguas. Ele disse: eu oro até mais do que toda a igreja de Coríntio. A pessoa diz: não, mas Paulo não falava em línguas não, porque ele proibiu. Ele disse que na igreja não deve falar em línguas. Não, ele não proibiu falar, ele apenas estava regulamentando que na igreja não deveria haver desordem, mas se houver um mover do Espírito, deve ser tudo debaixo de muito equilíbrio, e não uma coisa descontrolada. Então Paulo faz uma distinção entre falar em línguas individualmente ou falar em línguas coletivamente. Mas nós precisamos entender que há um valor muito grande no falar em outras línguas, sobretudo para ativar esse poder no nosso interior, esses rios, para que eles possam fluir do nosso interior. Quantos querem ter esses rios fluindo? Diariamente, todos os dias. E mais, quando nós olhamos e estudamos as histórias dos avivamentos que já ocorreram na terra, em todos os avivamentos, desde o Pentecostes, ou começando no Pentecostes, em todos eles, sempre havia um despertar do dom de falar em outras línguas. Não existe nenhum registro de avivamento onde o dom do Espírito Santo, do falar em outras línguas, não esteve o quê? Presente. Sempre que esse dom era restaurado, ou essa verdade era novamente ensinada na igreja, ou trazido à tona, havia um avivamento. E vocês sabem muito bem que o avivamento é uma bênção que não é só para a igreja. O avivamento é uma bênção que também traz despertamento individual para cada crente, e com ele vem cura, vem libertação, vem milagres, vem salvação, restauração, prosperidade, muitas coisas. Porque o avivamento é o Espírito Santo trazendo vida aonde havia o quê? Morte. É Ele trazendo vida sobre aquilo que estava morto. E não é assim que os rios fazem. A gente olha para uma terra muito seca, mas de repente quando há uma irrigação e o governo vai lá e irriga tudo aquilo. Se você já foi, por exemplo, aqui no platô de Neópolis, você vai ver a riqueza que aquele lugar extrai, tantas coisas, só coco, manga, abacaxi, tantas frutas que são retiradas do platô de Neópolis, que recebe a irrigação da água do São Francisco. Mas antes daquele projeto, antes da irrigação, ali só havia o quê? Sequidão. Mas agora, porque essas águas estão tocando aquela terra, está havendo o quê? Vida, prosperidade. A mesma coisa são os rios de Deus, quando eles fluem a partir do seu interior. Amém? Então nós precisamos dar mais ênfase ao falar em outras línguas, e não só ensinar com mais ênfase, quanto cada cristão individualmente ser mais praticante. Eu conheço pessoas que elas às vezes só se aplicam mais a falar em outras línguas quando estão passando por uma crise. Às vezes quando tem uma doença, tem uma coisa grave, e a pessoa fica naquela coisa orando em línguas o tempo todo, orando, mas depois que a tempestade baixa, a pessoa então deixa de exercitar o falar em outras línguas. Não foi errado recorrer a esse recurso nessa ocasião. O errado é não continuar cultivando o relacionamento com o Espírito Santo através do falar em outras línguas. E nós precisamos fazer isso. Diga comigo, tanto individualmente quanto coletivamente.
Então eu quero que vocês entendam hoje que nós vamos falar sobre esses dois aspectos do falar em outras línguas, tendo esse entendimento que o falar em línguas cria uma plataforma para que o sobrenatural se manifeste, tanto individualmente quanto coletivamente. Eu já passei por muitas situações na minha vida, que diante de uma situação pela qual eu não sabia o que decidir ou que decisão tomar, não sabia o que fazer, como agir ou reagir, eu então investi um tempo orando em línguas, e enquanto eu estava ali orando em línguas, a direção brotou no meu coração, a inspiração veio. Às vezes já tive situações de estar lidando com pessoas com enfermidade, e a gente orar aplicando o princípio do nome de Jesus sobre a pessoa que está doente, mas parece que não estava sendo eficiente na aplicação do nome de Jesus. E aí falei, não, nós temos que orar por alguma coisa mais, e começamos a orar em outras línguas. E enquanto orava em outras línguas, o Espírito Santo trouxe um apontamento. Ele falou assim: ore sobre essa área, ore especificamente sobre isso, ore sobre essa enfermidade, repreenda tal coisa, ou repreenda tal ação maligna. E quando veio a inspiração, e eu então ministrei debaixo daquilo que eu havia recebido a inspiração, o jugo foi quebrado na hora. E a palavra diz em Marcos 16:17 que esses sinais seguirão aqueles que creem. E dentre esses sinais está o falar em outras línguas. Então, quando nós falamos em outras línguas, nós criamos do nosso interior estruturas espirituais. Diga: eu crio no meu coração estruturas espirituais. E essas estruturas, elas me deixam fortes espiritualmente. E às vezes, como cristãos, nós às vezes assim pensamos: meu Deus, eu não sei porquê eu estou passando por tal situação, eu sou um cristão. Mas não é o fato de sermos cristãos que nós somos poupados de passarmos por algumas adversidades. Mas quando, mesmo sendo cristãos, e aplicamos o nosso coração em praticar a palavra de Deus, as adversidades não triunfam sobre a nossa vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7 que aquela casa que está edificada sobre a rocha, ela é impactada com a força do rio, dos ventos e das tempestades, da mesma forma que a que está edificada sobre a areia. A diferença entre as duas é que só permanece de pé a casa que está edificada sobre a rocha. E edificar a casa sobre a rocha, um dos meios é falando em línguas. Pastor, mas a palavra não diz que se você falar em línguas, você vai edificar a sua casa sobre a rocha. Mas a palavra diz que aquele que pratica a palavra edifica a casa sobre a rocha. E você orar em línguas é praticar o quê? A palavra. Então, se você pratica a palavra, você cria estruturas espirituais. O que estamos vendo ultimamente são tantos cristãos frágeis, pessoas emocionalmente, cristãos emocionalmente assim, voláteis, cristãos frágeis espiritualmente. E quando eu vejo um retrato de um cristão frágil espiritualmente, eu sei que por detrás disso há uma negligência no falar em outras línguas, porque o oposto também é verdade. Quando eu vejo cristãos fortes espiritualmente, e não aparentemente, mas de fato, naquilo que a gente vê de ações e reações diante de problemas, por detrás são pessoas que praticam e valorizam o falar em outras línguas. Todos aqui falam em outras línguas? Você fala em línguas? Então você está recebendo, está entendendo muito bem aquilo que eu estou falando nessa noite. E quando você começa a se mover no Espírito Santo, falando em outras línguas, as pessoas pensam às vezes que esse mover do Espírito Santo não vai dar em nada.
Porque elas ficam lá assim, tipo, e parece que não vai dar em nada, não é assim? Porque às vezes você fala, mas não sente nada. Algumas vezes você até sente, outras vezes não, mas na maioria não sente. Ou começa não sentindo, e depois então é que você sente alguma coisa da presença de Deus. Mas as pessoas pensam, às vezes, que o mover do Espírito Santo no coração delas não vai dar em nada, porque elas estão falando, e nada visivelmente está o quê? Acontecendo. Não viram uma bola de fogo, elas não viram um anjo, elas não viram alguma coisa assim, um sinal, um quarto, não apareceu assim umas luzes, nenhuma nuvem de glória, elas não viram nada, e elas então acabam, eu estava ali, mas não deu nada. Às vezes estão diante de uma situação, ou até mesmo lidando com um quadro de enfermidade, que nós já ensinamos aqui, que para você ministrar cura, você usa o nome de Jesus, mas você pode ficar orando em outras línguas sobre a pessoa que está enferma, para que o poder de Deus seja ministrado, transferido para aquela pessoa, e aquela pessoa então receba do poder de Deus sobre a vida dela, porque às vezes é uma pessoa que não tem nem fé para se apropriar da cura pelo nome de quem? De Jesus, e a cura vai tocar a vida dela mediante o quê? O poder do Espírito Santo. E aí quando você está lá orando em línguas, parece que nada está o quê? Acontecendo, e esse é um engano. Nós temos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, bem assim, 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra era o que, amados? Sem forma e vazia. E o que fazia o Espírito Santo de Deus? Pairava sobre as faces das águas. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Ninguém sabe. Não diz se houve por dias, anos, ou como os cientistas dizem, bilhões de anos, né? A gente não sabe como eles chegam a esses cálculos, que dizem que a Terra tem não sei o que lá, bilhões de anos, né? Esses cálculos malucos deles aí, né? Enfim, mas lá estava o Espírito Santo de Deus, pairando sobre a face das águas, mas a terra era sem forma o quê? E vazia. Então parece que era o Espírito Santo de Deus se movendo sobre o nada. E se ele está se movendo sobre o nada, o resultado vai ser o quê? Nada, nada vezes nada, nada. Mas foi isso que aconteceu? Não. Ele estava se movendo, e por ele se mover, quando disse Deus, haja luz, houve luz. O mover do Espírito Santo, ali em Gênesis capítulo 1, estava criando a plataforma para que a palavra fosse liberada. E quando a palavra foi liberada, aquela terra que era sem forma e vazia, aquele caos que ali estava evidente, tudo foi o que? Se transformando. Então o Espírito Santo teve um papel muito significativo ali. E nós precisamos também entender e valorizar isso, porque o Espírito Santo tem um papel muito significativo. Às vezes você pode estar orando por horas na igreja ou individualmente em casa, e é só assim, não aconteceu nada. Todo mundo orou em línguas na igreja, mas não aconteceu nada. Orou em línguas, o enfermo continuou enfermo. Orou em línguas, o pecador continuou pecador. Orou em línguas, o oprimido continuou oprimido. E aí é onde você se engana. Tudo que nós fazemos espiritualmente tem um propósito. Ainda que nós não entendamos o propósito de tudo, Deus não faz nada desconectado. Tudo que Deus faz tem um propósito. E muitas vezes quando Ele coloca esse mover do Espírito Santo no seu interior, quando você vai orando em outras línguas, Ele vai lavando as suas emoções. Sabe que nesses dias nós somos muito machucados com as nossas emoções.
somos machucados com palavras, machucado com atitudes de pessoas, tantas coisas que acontecem, que por mais que você libere perdão para aqueles que lhe ofendem, mas fica ainda o impacto das palavras, ou não ficam? Ficam, das palavras, das atitudes, e muitas vezes as emoções estão muito mexidas. Mas quando você investe nesse tempo falando em outras línguas, o Espírito Santo ele começa a lavar essas emoções. Por isso que a palavra define muito bem em João 7 que esse mover é como os rios, e os rios fazem isso, as águas lavam, essas águas purificam, essas águas limpam, e quanto mais você vai orando, vai falando em línguas, ele vai limpando as suas emoções, ele vai também trazendo sobre a sua mente, ele começa a remover coisas da sua mente, ele vai colocando em ordem coisas que muitas vezes a gente nem percebe, nós não percebemos que essas coisas aderiram em nossa mente, nós sentimos o impacto dessas coisas, mas nem percebemos que elas persistem, que estão lá. Às vezes são lembranças, são coisas ruins que você viveu, que você passou, e tudo isso está lá na sua alma. A palavra certa que me veio foi essa hoje, era como se aquilo aderisse na sua alma. Você em Cristo já liberou perdão, já resolveu, mas aquilo não sai, persiste, fica lá, e por estar lá, continua machucando você, continua causando dores nas suas emoções, mas quando você aciona esse poder do falar em outras línguas, ele vai lavando essas coisas, ele vai lavando, e aquilo vai soltando, vai se desprendendo, e vai indo embora, e daqui a pouco, você observa que você já está mais equilibrada emocionalmente, você já está melhor emocionalmente, você consegue falar sobre coisas, sobre as situações que lhe machucaram, e aquilo não dói mais em você, aquilo não toca lá dentro mais. Por quê? Porque o Espírito Santo lavou. Veja como nós precisamos, irmãos, veja como nós precisamos viver isso. Se você olha para Paulo, você vai ver um homem que experimentou muitas dores, decepções, traições, abandonos. Ele fala, falsos irmãos, pessoas que conviveram com ele. Paulo diz, falsos irmãos que abandonaram, que traíram, que negaram a fé, naufragaram na fé, se desviaram. Paulo viveu desertos, ele escreve dizendo bem assim, no meio de falsos irmãos. Ele não diz no meio de ímpios falsos, porque já é o normal lá fora, mas ele fala no meio de falsos irmãos. Ele sofreu privações, sofri açoites, naufrágios, tantas coisas, mas você não vê Paulo, um homem fragilizado no final da sua vida. Você vê um homem dizendo assim, a minha vida está sendo levada como libação perante o Senhor, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a minha fé, a coroa está pronta para mim, eu verei, eu estarei com o Senhor logo em breve, eu já vejo. Ou seja, um homem saudável emocionalmente. E resultado disso foi o que ele disse, eu falo em línguas mais do que vocês. Em 1 Coríntios 14:3 ele diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ou seja, quanto mais você fala, mais você é edificado. Judas, versículo 20 diz, vós amados, sois edificados na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então, quanto mais você ora em línguas, a sua fé ela é edificada. Por dentro você é fortalecido. Por dentro você é, como diz a palavra no original, essa palavra edificar é recarregar, como a bateria de um celular. Quando já está morrendo, você vai lá e conecta logo, ela começa a recarregar. A mesma coisa é quando você ora em outras línguas. Diga que bênção. E que bênção é orar em outras línguas. E você vai vendo que essas coisas vão saindo da sua alma, a sua alma vai entrando em equilíbrio, e agora, pela sua alma ficar limpa,
a sua mente, ela começa a desacelerar. Tem pessoas sofrendo com a mente acelerada. A pessoa quer parar, mas não consegue. Não consegue. Deita, mas não consegue, porque a mente está acelerada. Mas quando você investe na oração em outras línguas, quanto mais você vai orando, mais a mente vai desacelerando. Desacelerando. Se você estava com dificuldades de dormir, eu estou lhe mostrando hoje uma chave, que é você orar em outras línguas. Eu poderia orar por você, e você hoje já dormir como uma criança. Mas se você não praticar, falar em outras línguas, quando isso voltar novamente, é só dizer o quê? Eu quero que o pastor ore de novo. Aí o pastor ora, aí de novo. Não, você tem que aprender o caminho. Você deitar e você orar, se for o caso, impor as mãos na sua mente e falar: eu vou dormir em paz em nome de Jesus. O Senhor é o meu Deus. E começar a orar em línguas. Xarabracanta labramba, xaracanta labram. E daqui a pouco você nem perceber, já apagou. Tão rápido. Porque a oração em línguas desacelera a nossa mente. Isaías, capítulo 28, diz que o Senhor promove refrigério. E essa palavra refrigério, em Isaías 28, 11, quando diz que o Senhor, Ele vai dar, essa palavra refrigerar no original, ela é associada a uma pausa. Ele diz assim: vocês vão receber o refrigério pelas línguas estranhas, e esse é o descanso. Ele diz mais, essa palavra descanso significa essa pausa. Então quando você começa a falar em línguas, você recebe o refrigério, o descanso, e aí vem a pausa. Quando você descansa, quando a sua mente desacelera, as suas emoções são equilibradas, sabe o que acontece? O seu espírito, ele passa, o seu espírito, não é o Espírito Santo de Deus que habita em você, é o seu próprio espírito, ele fica mais aguçado para perceber as direções e impressões do Espírito Santo. Aí torna-se mais fácil você ser guiado por Ele. Amém? Eu já vi tantas pessoas no meio de furacões, a vida toda desmantelada, e chegar assim e dizer: ai pastor, Deus está me guiando para fazer isso. Eu digo: nossa, é verdade, mas a gente não pode censurar ou criticar o que a pessoa está dizendo. Mas conforme o tempo vai passando, aí você vê que aquilo que a pessoa disse que estava sendo guiado para fazer, não era o Espírito Santo guiando em nada. Porque no meio de uma tribulação, você não consegue perceber, assimilar as impressões e direções do Espírito Santo. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu tive paz. Porque muitas vezes a paz já é o que você quer. E quando já é o que você quer, dificilmente você não vai ter. Ah, mas eu tenho uma alegria, porque já é o que você quer. Como já é o que você quer, dificilmente você não vai ter. E agora, você está discernindo qual é a paz e a alegria, fruto do Espírito, ou a paz e a alegria como característica de estar sendo guiado pelo Espírito Santo? Não é assim? Eu vi pessoas que me apresentaram novos relacionamentos na vida. Pastor, está aqui a minha bênção. E irmão, de onde saiu essa bênção, né? Ah, pastor, eu conheci essa bênção, a minha bênção, a minha bênção. É bom, eu tenho paz, pastor. Eu nem perguntei. Não, eu tenho paz, é uma bênção. Daqui a pouco, veja a pessoa sozinha novamente. O que aconteceu? Ah, era um atribulado. Mas você não tinha paz antes? Porque estava só, carente, já queria alguém. Tudo isso somou vulnerabilidade,
veio a paz, mas não era a perfeita paz, que disse Jesus: a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dar. A minha paz é diferente, é por dentro. As sensações do Espírito Santo é aqui dentro, as impressões são aqui dentro. E quando você está nesse ponto, você fica mais aguçado. E a oração em línguas nos leva a isso. Eu fui uma vez pregar há muito tempo atrás, há muitos anos, numa cidade lá em Barreiras, na Bahia, no povoado lá na praia do Cururipe. Passei 11 dias pregando lá, com o pastor Fernando e o Isaías, lá dos Estados Unidos. Não, Fernando e Isaías foram antes de mim. Eu fui depois com outro pastor chamado Jorge Fontes, em Alagoas, E aí, fomos em uma casa de uma senhora. Essa mulher sofria de asma, e ela nos pediu oração para receber cura do problema de asma que ela tinha. Dona Lourdes, lembro como hoje o nome dela. E eu falei: ok, vamos orar pela senhora. Ela disse: olha, eu já recebi muita oração aqui na minha casa, mas eu não entendo porque eu continuo ainda sendo afetada com essa asma. Eu falei: nós vamos orar pela senhora, mas antes de orar especificamente repreendendo a asma, vamos tomar um tempo orando em línguas. E enquanto a gente orou em línguas, estávamos orando em línguas, o Espírito Santo me fez olhar para um quadro na parede, na casa dela. Quando eu olhei para aquele quadro, veio aquela sinalização aqui dentro, disse: tem alguma coisa nesse quadro, que é por aonde o diabo está atingindo a vida dela. E eu então perguntei, antes de orar: Dona Lourdes, me veio uma inquietação por esse quadro. Esse quadro, ele era uma figura abstrata de alto relevo, como uma massa com várias cores, uma imagem abstrata com alto relevo. Então, essa massa, ela saltava para frente no quadro. E eu falei: nós vamos orar então, mas tem alguma coisa no meu coração inquietando. Aí ela disse bem assim: interessante, eu lembrei agora. Desde quando esse quadro entrou na minha casa que eu fiquei doente. Eu nunca tive asma. Eu falei: a senhora permite a gente abrir o quadro? Ela: pode abrir. Pegamos o quadro, uma faca, e quando rasgamos o quadro e puxamos aquela massa, era cabelo, molhos de cabelo. Ela se assustou, se arrepiou, deu aquela angústia. Ela disse assim: eu ganhei esse quadro de uma índia, certamente foi consagrado. E ali estava sendo um local de acesso para que espíritos e enfermidades atingissem a vida dela. Por mais que aqueles homens de Deus tivessem orado por ela, de repente, na hora, os espíritos saíam, mas como o acesso estava lá, ele continuava, e nós repreendemos. Mas observe que naquele momento, antes da oração, o falar em línguas, ele trouxe essa base, para que o Espírito Santo de Deus pudesse trazer a revelação. E é isso que acontece quando nós valorizamos o falar em outras línguas. Ele não só cria esses benefícios internos, como eu disse, como também ele dá essa base para que os dons espirituais operem, seja os dons de revelação, seja os dons de poder, ou seja os dons de expressão vocal, a profecia, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, ou discernimento de espíritos, ou a variedade de línguas, ou a interpretação de línguas, ou os dons de curar, ou o dom da fé, ou operação de milagres. Quando estamos nesse mover, e eu ao longo dos anos, na minha caminhada com Deus, já experimentei muitos momentos em que Deus trouxe inspiração, liberação de dons, tendo sempre como base o falar em outras línguas. E nós sabemos que o dom não é nosso, ele opera através de nós, mas não é nosso. Mas quando nos colocamos nessa condição de falar em línguas,
o dom ele começa, os dons eles operam. Então ele tanto pode operar para você ministrar para alguém, quanto o dom pode operar através de alguém para a sua própria vida. Agora mesmo em Curitiba aconteceu várias coisas, milagres, muitas coisas, mas no último culto no domingo, que não teve pregação, foi só o mover do Espírito. Eu só tinha 1h10. E eu falei, pastor, então vamos ter que dar uns tiros bem certeiros aqui. E ele falou, fique livre. E muitas coisas foram acontecendo no culto. E em um momento, eu vejo no meu coração a inclinação de orar por pessoas que estavam voltando para o pastoreio do pastor Marco Antônio. Eu falei, o Senhor está falando no meu coração que Ele hoje está trazendo pessoas de volta para o pastoreio dessa casa, dessa igreja. E eu não quero dizer isso, eu falei, porque o casal Jefferson e a sua esposa estão voltando hoje, porque eu tinha almoçado com o casal, e o casal havia dito que estava voltando para a igreja do pastor Marco Antônio. Eu falei, então, esse casal não está nessa conta, porque já é algo que já está selado. É para 2 casais que estão aqui na igreja hoje, e que o Senhor está reconectando vocês de volta com essa casa. E se você então sente no seu coração que você é essa pessoa, vem aqui na frente. Aí um casal veio chorando e abraçou o pastor Marcos, chorando com ele, aquele mover maravilhoso, porque estava voltando para aquela casa, para debaixo do pastoreio dele. E eu falei, mas tem um outro casal, e eu continuei com um apelo. E por fim o outro casal não veio, e eu disse bem assim, olha, não fique pensando assim, o pastor errou, está vendo que não era só um, o outro não veio, né? Isso já aconteceu muito, de apelo para cura, de apelos para tantas coisas. Às vezes as pessoas elas ficam com vergonha, não vêm na frente, mas eu tenho certeza que esse outro casal está aqui, que Deus falou, vamos seguir o culto. E aí seguimos, tudo bem. Aí quando foi na segunda-feira, eu fui almoçar com o pastor Marco, que eu saí de lá segunda-feira à tarde, e quando sentamos à mesa para almoçar, ele recebeu uma mensagem no WhatsApp, e ele falou, cara, escuta aqui esse áudio com a família na mesa. E o casal falou, pastor Marco, eu quero pedir perdão ao senhor, porque eu e a minha esposa, nós éramos aquele outro casal ontem, que o pastor revelou através do pastor Jairzinho, de volta, mas não foi com vergonha na verdade, porque no meu coração, disse o casal, eu queria voltar, mas eu não sabia se a minha esposa queria. E eu então disse assim, Deus, fale com ela, porque eu não quero levar ela lá para frente sem consultar, para ela não achar que está sendo forçada a voltar para a igreja. A mulher do outro lado disse que também estava assim, Deus, fala com meu marido, porque eu não quero ir para frente sem que o Senhor fale com ele também. Eu não quero que ele vá porque eu estou voltando, eu quero que ele também volte. Então os dois, uma conversa resolveria, né? Você quer voltar? Quero, pronto, vamos lá, mas não fizeram. Mas então, pastor, mas quando entramos no carro, eu perguntei para ela, amor, você sentiu que éramos esse casal? Ela falou, claro, eu tenho certeza. Aí ela contou, conectaram tudo. Ela disse, tá bom, amanhã a gente fala com o pastor. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que quando nós nos reunimos coletivamente também, falando em outras línguas, ou cantando, ou orando, ou ministrando, você tanto pode ser beneficiado com um dos dons operando a partir de você, ou você pode ser tocado por alguém ministrando sobre algum dom do Espírito, porque os dons não são concedidos só para pastores, não, para aqueles que ministram no altar. A palavra diz que os dons, o Espírito dá a quem Ele quer, e na hora que Ele quer. O dom pode operar através de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um homem, de uma mulher, de um novo convertido, porque é um dom em operação. Os irmãos estão entendendo? E tudo isso é criado a partir do momento em que nós nos conectamos com o Espírito Santo. Então, quando nós nos juntamos para poder valorizar o falar em outras línguas, seja individualmente ou como igreja, nós nos expomos à unção do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se derrama, as coisas acontecem. Lembrem do que disse Jesus em Lucas 4: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar os cativos, para
proclamar o ano aceitável do Senhor, para ensinar os pobres o reino de Deus, para curar os enfermos. Ou seja, a unção, quando ela vem sobre, é para promover cura, libertação, restauração, milagres. Muitas vezes o milagre nem acontece. Às vezes não é assim, não acontece. Às vezes o milagre não se manifesta na hora, mas como você se expõe à operação do dom, o milagre já começa a acontecer, porque a sua perspectiva já muda. Você fala: eu estou certo que Deus já fez isso na minha vida, e já começa a agradecer. Amém, queridos? Então nós precisamos nos derramar mais diante de Deus, e eu quero que vocês recebam essa palavra hoje aqui, de que situações aparentemente impossíveis, o Espírito Santo está revertendo hoje. E se você está aqui hoje precisando de cura na sua vida, de algum toque de cura, seja física ou emocional, eu quero chamar você aqui na frente, eu quero dar para você agora, porque a unção está aqui para curar agora. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.